Você já reparou como que os tempos de modernidade trouxeram para a gente uma grande praticidade nas atividades cotidianas? A gente tem forno micro-ondas, aplicativo de celular que faz de um tudo, né? Acessa a conta bancária, pede carro, pede comida, enfim, a vida está realmente muito mais prática do que se comparada com a vida no início do século passado. E isso é muito bom, né? A gente tem muitas facilidades com essa modernidade. Mas eu me pego pensando na seguinte questão: se nós temos tantas coisas para economizar o nosso tempo, por que é que a gente continua sem tempo? Por que é que nós somos a geração das pessoas mais cansadas que já deve ter passado aqui na face da Terra? Todo mundo com quem nós conversamos está cansado, está atrasado, está apressado. O que é que nós estamos fazendo com o tempo que a modernidade, através dos seus novos recursos, nos proporciona a mais? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. E sabe o que acontece? Quanto mais tempo a gente tem, mais coisa a gente arruma para fazer. E muitas vezes a gente vai aumentando a quantidade de coisas, de listas para dar conta, sem raciocinar, né, friamente, se aquelas coisas são de fato necessárias de serem feitas. A gente fica perdido em muitas distrações. E isso se reflete na forma como nós conduzimos a educação dos nossos filhos. As agendas lotadas dos adultos também aparecem na vida infantil. Então é uma criança que hoje fica na escola em tempo integral, ou se ela não fica em tempo integral, ela tem uma série de atividades extracurriculares, né? Ela tem futebol, ela tem dança, ela tem aula de idioma, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no fim das contas, pais e filhos estão o tempo todo fazendo coisas, mas separados uns dos outros. E quando chega no fim do dia, cansados e exaustos, aquela uma horinha ali que ainda teria uma possibilidade de comunhão é roubada pelas redes sociais. E esse é um grande problema sobre o qual nós precisamos falar. Porque olhando pela palavra de Deus, que deve ser o manual de vida do cristão, nós precisamos pensar o que uma criança precisa, o que um jovem precisa. O que Deus diz que nós devemos fazer? Eu acredito que no céu Deus não vai perguntar se o seu filho fala inglês, espanhol, português, se ele joga futebol, se ele é um exímio nadador. Eu acho que Deus não vai cobrar da gente esse tipo de coisa. Mas de que maneira nós conduzimos essas crianças para o céu? De que maneira nós, como pais, apresentamos o Deus Todo-Poderoso para os nossos filhos? E se você parar para pensar, instruir uma criança para o caminho da eternidade é algo que leva tempo. E nós temos pouco tempo, né? As crianças estão debaixo da nossa influência absoluta até ali uns 12 anos, 13, 14 no máximo. Depois disso, elas vão naturalmente se afastando e procurando outras referências. Então, se eu tenho algo que demanda muito tempo para fazer num curto período de tempo, eu vou precisar fazer todos os dias, eu vou precisar me dedicar todos os dias. E para isso, necessariamente, eu vou ter que rever a minha agenda e vou ter que rever a agenda dos meus filhos. Eu vou ter que colocar as coisas no lugar de prioridade. E a Bíblia fala sobre isso. A última palavra do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está dizendo que vai converter o coração dos pais aos filhos. Muitos pais querem que os filhos olhem para eles, que o coração das crianças seja voltado para os pais. Mas Deus começa dizendo aqui que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Minha querida mulher que vence, olhe para os seus filhos. Volte o seu coração para os seus filhos. Perca um pouco, pare um pouco de perder tempo com muitas distrações. Olhe para aquela criança, olhe para aquele jovem.
O que aquele indivíduo precisa saber sobre a palavra de Deus, é você quem vai ensinar. E quando você voltar o seu coração para os seus filhos, Deus vai voltar o coração deles para você, para que como família vocês sejam edificados na graça de Deus.